Shalom, shalom, lecha. Olá, você que é inscrito aqui no nosso canal, e se você não é inscrito ainda, faça isso agora mesmo, porque aqui no canal Israel Liber você recebe notícias de Israel todos os dias. Tá bom? Então, nós estamos aqui neste que é o mapa da guerra, né? No norte da faixa de Gaza, onde durante essa semana, na continuação das operações aí, carruagens de Gideão, ou carruagens de Gideon, como você preferir, vários ataques contra aí estabelecimentos do Hamas, sejam eles aí túneis ou depósitos de armamento e munição, né? O último ontem aí foram mortos alguns terroristas, né, e feridos na região de Jabalia, né, essa região aqui, né, que eles chamam aí de campo de refugiados. Hoje não é mais um campo de refugiados, tá, pessoal? Isso era quando foi criado. Ele foi criado como um campo de refugiado, hoje já é basicamente uma cidade, né? E eu já mostrei em outros vídeos aqui como que ele é lá. É uma cidade estruturada, é um bairro, tá bom? Várias ofensivas contra os mesmos terroristas do Hamas na região centro e sul aqui, nas imediações de Khan Yunis também. Na Cisjordânia, como nós vamos ver aqui no mapa, né, depois das ações aí, né, a coisa diminuiu um pouquinho, né, e teve um ataque lá no Líbano, como nós vamos ver, a eliminação de mais um terrorista no Líbano. Aqui no perfil da Força Aérea de Israel, né, ela diz que hoje cedo uma aeronave aí da Força Aérea atacou e eliminou um terrorista da unidade antitanque da organização Hezbollah, na área de Al-Hayam, no sul do Líbano, né? Então, havíamos falado disso aí, desse ataque, não sabemos quem era, então, tá aí, né? Foi um terrorista do Hezbollah eliminado lá no sul do Líbano. E o ministro das Relações Exteriores do Irã, o nome dele é Araghchi, né? Ele diz o seguinte: recebemos várias mensagens dos Estados Unidos para retomar as negociações e não temos medo de negociar se o interesse do nosso povo estiverem aí garantidos. O interesse que ele está falando aqui é no enriquecimento de urânio, né? Esse é o tal do interesse do nosso povo que ele diz, mas não é interesse do povo iraniano, tá? Isso é interesse exatamente da cúpula que comanda hoje o Irã. Essa cúpula aí de ayatolás, né? Esse cara, esse ministro, ele não é um ayatolá, mas ele está ligado ao regime dos ayatolás. E a ideia deles é acabar com qualquer coisa que restou aí da Pérsia antiga ligada ao modelo europeu e fazer ali, né, uma coisa somente religiosa, como eles têm feito ultimamente, né? Mas ainda muita gente contrária, né, que não é favorável a esse modelo ou a esse esquema. E autoridades aí do aeroporto de Mehrabad, que fica em Teherã, né, lá no Irã, emitiram aí um comunicado sobre uma explosão perto do aeroporto, né? Nós vamos ver aqui na imagem, a fumaça vista nas proximidades vinha de fora da área do aeroporto e não tinha relação com o ocorrido, mas todos os voos e as operações estão aí ocorrendo normalmente, tá? Então foi feito um aviso lá por Teherã, mas não foi interrompido aí, não foi fechado o espaço aéreo. Eu não sei como que está funcionando a aviação do Irã nesse momento, né? Porque a gente sabe que o Irã é sancionado, né? Então tem problemas aí com questões da aviação por lá, mas não sei, né? Tem também, eles são amigos aí da Rússia, da China, enfim, deve ter alguma rota aí de voo para algum desses países, mas tá lá, o aeroporto está funcionando aí normalmente, né? Esse aqui é o aeroporto internacional, né? Fica nessa região aqui, bem no centro aqui de Teherã, né? É quase no centro de Teherã, né? Mas está lá, está funcionando normalmente. As condições de voo não foram alteradas, apesar dessa explosão aqui ao fundo, né? E aqui no perfil do Benjamin Netanyahu, o Bibi, o primeiro-ministro aqui de Israel, ele diz o seguinte: hoje minha esposa Sara e eu participamos de um emocionante cerimonial na Embaixada de Israel em Washington, em memória a Sarah Milgram e o falecido Yoni Lisinski.
que foram brutalmente aí assassinados em um ato antissemita enquanto estavam em missão pelo Estado de Israel. Um jovem casal que estava prestes a se casar e cujas vidas foram interrompidas pelo ódio, né? Você deve se lembrar desse evento, né? Um casal aí prestes a formar uma família, né? Eles trabalhavam na embaixada de Israel lá em Washington e foram vitimados aí por um ataque terrorista bestial aí, fomentado por essas ideias aí de antissemitismo, né? Então é triste ver que o mundo caminhou para essa questão aí, né? Principalmente os Estados Unidos, que foram vítimas aí no 11 de setembro, né, contra as Torres Gêmeas lá em Nova York. Enfim, você está hoje, como eu digo sempre, né, naquele ano você não imaginaria que os Estados Unidos um dia se tornaria como está hoje, né, um berço aí do islamismo, né? Naquele tempo, se você ouvisse a frase que eles usam aí, Allahu Akbar, as pessoas saíram correndo, né? As pessoas tinham medo. E hoje está aí, né? Universidades como Harvard, que para mim Harvard agora virou lixo, né? Uma universidade tão conceituada aí a defender terroristas, né? Sem querer mudar a sua opinião. Bom, continua o Bibi aqui, a memória deles nos acompanhará, nós derrotaremos o ódio, nós derrotaremos o mal. O povo de Israel está vivo, né? Isso em hebraico é Am Israel Chai. O povo de Israel vive e viverá para sempre. Bom, e mais uma vez, né, o Bibi esteve lá em Washington, trabalhou aí com o governo americano para chegar a um cessar-fogo junto com o Hamas, mas o Hamas aí rejeita a proposta lá no Catar, né? Aqui ele traz o seguinte, o Hamas continua intransigente e está obstruindo as negociações por meio de guerra psicológica, né? Espalhando aí narrativas falsas aos moradores de Gaza e pressionando os israelenses. Enquanto isso, Israel demonstrou flexibilidade, mas a postura rígida do Hamas dificulta os esforços aos mediadores em chegar a um acordo. O fato é que o Hamas não consegue chegar num acordo, né? Porque o acordo visa libertar os reféns e, por conta disso, eles perderiam seus escudos humanos. E sem os escudos humanos, eles vão chegar ao fim, né? Ou se entregue ou morra lutando, né? Então, para o Hamas não tem saída a não ser a morte mesmo, é o que eles sempre dizem, né? E vale lembrar que essa é uma pregação dos grandes líderes que nunca vão chegar a isso, tá? Entenda, grandes líderes não vão chegar a isso. É como no Brasil, né? Grandes líderes no Brasil, eles não falam em morte, mas eles falam em pobreza, né? Nós defendemos os pobres e tal. Mas todos eles são milionários, né? Lula é milionário, Dilma é milionária, Zé Dirceu, Palocci, Chico Buarque, Caetano Veloso, toda essa galera é tudo milionária, todos eles são cheios de dinheiro. E eles usam essa locução de defender os pobres contra os ricos, né? Nós contra eles, mas eles é quem são os ricos, milionários, né? Então aqui é a mesma questão. Os ricos, os poderosos aqui incentivam eles a morrer, mas jamais um filho de um poderoso aqui do Hamas ele vai se entregar a isso, né, ao martírio. Isso só serve para enganar o bando de trouxas, né? E agora, como eliminou as cabeças, só restaram as trouxas mesmo. Bom, Mohamed Shoaib, um agente terrorista libanês, foi eliminado em ataque conjunto das Forças de Defesa de Israel e a Força Aérea Israelense na área de Nimamrei, no Líbano. Shoaib foi uma figura significativa no avanço dos ataques terroristas dentro de Israel e na rota de contrabando de armas do Irã, né? Locais na região norte, Judéia e Samária. Ele manteve aí laços com traficantes de armas na Síria, no Líbano e operou com contrabando de armas para Israel, a fim de realizar ataques terroristas e estabelecer uma infraestrutura terrorista no Líbano. Então esse aí já é o segundo traficante, né, o segundo dos grandes traficantes de arma, que é eliminado na região aí do sul do Líbano pelas forças de defesa de Israel, no caso aqui em conjunto com a Força Aérea Israelense. Bom, pessoal, e voltando aqui aos nossos passeios, né, nós vamos aqui para a região de Kiryat Shimoná, né, Kiryat Shimoná, ela está bem perto aqui, né, do Líbano, tá? Então aqui é o sul do Líbano, hoje ela está fechada, a maior parte das suas regiões turísticas fechada, e aqui é a Síria, tá? Desse outro lado aqui fica a Síria, e aqui é a Jordânia, né?
Então nós estamos aqui bem na fronteira aí do Líbano e um pedacinho aqui do que é a Síria, né? Aqui em Kiryat Shimona é uma cidade que está muito mais perto de Damasco do que de Jerusalém, né? Ou Tel Aviv. Eu já estive aqui, tá bom? É um lugar muito, muito bonito. E nós vamos lá agora através do bonequinho do Google, né? Vamos para qualquer lugar aqui, tá bom? Vamos ver o que a gente sai aqui. Depois a gente tenta pegar algum lugar específico ali, né? Então uma região aqui, né? Uma rodovia central, né? Isso aqui, lembrando, tá, pessoal, que essas imagens são bem antes dos conflitos, tá? Então você nota que é uma cidade aí bem estruturadinha, né? Não muito diferente de qualquer cidade israelense, todas elas são muito parecidas, né? Mas é uma cidade bonita, tá? Bacana, plana, né? O que eu gosto das cidades aqui é que a maioria delas são bem planas aí, né? Então vamos sair dessa região aqui e vamos procurar um local que a gente possa ver algo para fotografar. Esse lugar aqui, por exemplo, né? Rabin Soldier House, né? Não sei o que é isso, um shopping ou alguma coisa assim, onde a gente pode ver um pôr do sol aqui bacana na cidade, né? É uma cidadezinha pequena, né? Aquelas vilas de interior mesmo, né? Não sei o que é isso de verdade, tá? Tá marcando aqui no mapa, provavelmente aí é um shopping, alguma coisa do tipo aí, né? Aqui tem um parquezinho, né, natural, aqui provavelmente são hotéis, né? E uma vidazinha noturna aí, talvez, né? Forças de Defesa de Israel. E aqui o lugar aí propriamente, né? Visto do alto. Então uma cidade bem pequenininha, tá, pessoal? Fica encravada ali no meio das fronteiras aí entre Líbano e Síria, né? Bom, pessoal, partindo aqui para o final desse vídeo de hoje, tá? Eu vou pedir para que você se inscreva aqui no meu canal, tá bem? Faça comentários aí, é muito importante comentários e compartilhar, tá? Aqui as visualizações estão bem baixas, não sei o que pode estar acontecendo, você pode me informar aí, tá bom? Mas veja os meus vídeos aqui, tá? Dá uma força aí pro nosso canal agora no começo e a gente fica por aqui e até o próximo vídeo.